Olá, estudante! Vamos para a nossa aula. Hoje vamos tratar sobre a colonização brasileira, ou a colonização portuguesa no território brasileiro. Bom, aqui nós vamos, nesta aula, neste vídeo, falar um pouco sobre a exploração desse território. Economicamente falando, claro, principalmente porque nós temos dentro do projeto colonial português a monocultura, que é a produção da cana-de-açúcar, que vai gerar o açúcar tão cobiçado naquele primeiro momento e que vai ser exportado para a Europa. Claro que você tem outras culturas que vão estar de forma secundária desse processo econômico, desse processo produtivo, mas nós vamos ter, de fato, o principal produto de exportação, a commodity, que é o que nós falamos hoje, que é o açúcar brasileiro naquele momento. Vamos entender um pouco sobre essa exploração econômica? Vamos para a nossa aula. Então, pensar em alguns pontos que é importante. A montagem da colônia portuguesa, no atual território brasileiro, esteve inserida em um contexto mais amplo. As transformações políticas, econômicas e sociais pelas quais passava toda a Europa Ocidental na época. E a estrutura colonial permitiu à metrópole acumular enormes quantidades de poder e riqueza. Então, quando se fala de exploração colonial portuguesa, nós precisamos compreender que ela não é isolada do restante da Europa, dos países que estavam explorando a América. Nós temos que entender que havia uma necessidade de sair de onde estava, século XIV, século XIII, ali você tem um processo de muitos prejuízos, você tem ali um processo em que as lavouras, né, em que a própria agricultura, mas o comércio estava em decadência, o capitalismo atingia ali um ciclo, né, de crise de fato, e eles precisavam então buscar metais preciosos, buscar outros lugares em que se pudesse então dar ou retornar lucros para os estados nacionais que então estavam em formação. Por isso é importante entender que esse projeto ele não está desassociado do contexto econômico, político, social da Europa naquele período. E também, claro, daquilo que está acontecendo em toda a América. A exploração colonial ela visava a riqueza e, claro, o poder político desses estados nacionais, que no caso aqui, o nosso especificadamente, é Portugal. Então, essa colonização ela está presa, ela está sobre a sua base, aquilo que é fundamento, exatamente, né, esse processo de expansão da Europa, mas não só expansão territorial, mas expansão política, econômica e social e também, claro, religiosa. Vamos continuar. O clientelismo era uma prática comum na estrutura colonial. As vantagens obtidas pela minoria privilegiada vinham acompanhadas de opressão e sofrimento para a maioria dos habitantes das colônias. Muito importante isso. Vamos pensar aqui historicamente um pouco sobre esse processo. O clientelismo, né, tem aquela ideia de cliente mesmo, né, daquela ideia de que você tem uma relação de troca, uma relação ali que você dá alguma coisa, mas claro, requer outra. E aí, nesse sentido, você tem uma quantidade, uma elite que estava dentro desse processo de exploração que ganhava. E uma maioria que só sofria e perdia. Porque nós estamos falando aqui de indígenas, nós estamos falando aqui de homens que eram livres, que eram degradados, né, lá na Europa, que eram trazidos para cá forçadamente, que vinham como penitência mesmo, como punição, e que estavam aqui enquanto livres, que não poderiam ser de fato escravizados, e você tinha os africanos que vieram e foram escravizados aqui no nosso território. Então, essa elite ela ganhava muito, mas explorando o trabalho escravizado, não só de negros africanos, mas de indígenas também, e da população livre que vinha para cá, para a América, em forma de punição. Então, essas relações, elas são baseadas em trocas, mas trocas desiguais. Tá? Não quem ganhava, essa é a elite colonial, a coroa portuguesa. Quem perdia eram os escravizados africanos, eram os escravizados indígenas e os homens livres que vinham também para cá. Então, nem
estes, né, que vieram de África para cá, ou que já estavam aqui, no caso dos indígenas, ou que vieram de Europa para cá, eles de fato estavam dentro dessa maioria da população, mas que era dominada e explorada pela elite colonial brasileira. Um pouquinho mais para frente. Então, o projeto de exploração colonial português, ele tinha um domínio monopolista, metropolitano, a serviço do Estado e da sua classe mercantil, e a colonização foi feita a partir da agricultura, do cultivo da cana-de-açúcar. Experiências de engenhos na Ilha da Madeira, né, e isso fizeram com que trouxessem para cá também essas experiências. E o trabalho feito por escravizados, trazido das regiões conquistadas na costa africana. Muito importante isso, gente. Dentro do pacto colonial, ou seja, o Brasil era colônia de Portugal. O Brasil, tudo que produzisse enquanto colônia, teria que passar por Portugal. Então, nada saia daqui, claro, nada legalmente saia daqui, porque existiam, claro, as ilegalidades que sempre rondaram, né, esse Estado brasileiro, mas tudo que saía legal daqui passava por Portugal. Então, nada que era produzido, nada que era plantado, nada que era descoberto, como um ouro, um diamante, ele deveria pular esse processo que se chama de pacto colonial. Então, era um domínio monopolista, ninguém mais poderia negociar com alguém que estivesse aqui no território colonial brasileiro. Um outro ponto interessante é o que se traz enquanto produção agrícola? A cana-de-açúcar. Mas não trouxeram por acaso. Não vamos pensar que isso foi uma experiência, poxa, vamos ver o que esse solo aqui dá, vamos botar cana para ver. Não, não foi. Já existia esse projeto colonial, principalmente ali na Ilha da Madeira, os engenhos, a produção do açúcar, então eles pegaram esse formato que já tinham de exploração na Ilha da Madeira, no continente africano, e trouxeram para o território brasileiro. Então vamos expandir e vamos plantar. Mas eu preciso de quê? Eu preciso de muita terra. Eu preciso de um latifúndio. Então, esse domínio monopolista se assentava no latifúndio, na grande propriedade. Eu precisava ter um espaço enorme, milhares e milhares de hectares para plantar a cana-de-açúcar. E precisava também de uma mão de obra que eu não pudesse ter custos com ela. Porque, claro, se alguém produz açúcar e eu vendo, mas meus custos são baixos, eu tenho mais lucros. E é isso que a coroa e essa elite colonial também queria. Então você tem o quê? A escravização de indígenas e a escravização de africanos. Claro, de indígena você tem muitos percalços que vão fazer com que não haja uma desistência total, mas haja um abandono contínuo, porque você tinha um tráfico negreiro que rendia muitos valores para quem o fazia. E aí, nesse sentido, você tem a mão de obra do negro africano escravizado, né, que estaria, então, na lavoura de cana-de-açúcar. Então, o principal produto dessa exploração é a cana-de-açúcar e a produção do açúcar. Tá? Vamos lá, para frente. E aí, esse projeto de exploração tem um apoio da igreja. Então, a igreja apoiou a escravidão através da bula papal do Diversas de 1452. O tráfico negreiro, que logo se tornou um empreendimento altamente lucrativo para a coroa e para os mercadores portugueses. E o primeiro engenho da colônia foi em São Vicente, no ano de 1533, 1532 e 1533. Bom, vamos pensar o seguinte: como é que seres humanos escravizam outros seres humanos e justificam esse processo? E aí vem a igreja para dizer o seguinte: olha, os indígenas, eles têm alma. Eles são crianças, mas têm alma. Nós precisamos catequizá-los. Nós precisamos, né, ensiná-los as regras sociais, religiosas, mas eles são crianças. Então precisamos passar por um processo de catequização. Os negros, eles não têm alma. Então eles são coisas. Eles podem ser comercializados. Então, olha só, gente, a escravização de africanos que vieram de África para cá tinha o apoio da igreja. A igreja apoiava essa escravização, porque ela dizia que eles não tinham almas, então eles poderiam ser
coisificados. Poderia virar, de fato, uma mercadoria a ser comercializada em pleno mercado, aberto, em que as pessoas poderiam lá escolher a peça e trazer e ser propriedade sua, lavrada, isso dentro de um cartório, como se fosse uma casa ou qualquer outra coisa que nós compramos hoje. Então esse é um processo que vai trazer tanto lucro, que é o tráfico, como também a mão de obra necessária para essa dinâmica produtiva que se instala aqui dentro da colonização brasileira, que é monopolista, que é latifundiária e que é monocultora. Vamos para frente? A produção de açúcar voltava-se especialmente para a exportação. No entanto, a chamada cultura do açúcar movimentou o mercado interno, gerou hábitos alimentares, técnicas de produção e consumo dos derivados do açúcar, como o melado, a rapadura e a cachaça. Então, o foco era a produção de açúcar, mas esse açúcar não ficava aqui, gente. Pessoal, mas hoje o açúcar tem um valor, sei lá, de 3 a 5 reais, a 8 reais, dependendo do açúcar que você compre. Então, todo mundo pode utilizar, tomar um café adoçado, comer um pudim, um bolo que seja adoçado. Beleza. Nesse momento aqui, gente, esse é uma mercadoria de luxo. Nem todos, os escravizados indígenas, os livres, né, quem estava ali não comia açúcar assim, porque ele ia todo para fora. Os seus derivados, como melado, a cachaça, a rapadura, que eram subprodutos na produção lá do engenho do açúcar, e toda a destilação, purificação, tudo aquilo que nós temos lá no engenho, esses subprodutos, aí sim, eram produtos que não eram vendidos, mas comercializados ali, principalmente, né, a cachaça, que é algo que nós temos muito, né, enquanto patrimônio e tal, da cultura brasileira. Então, esses eram elementos que eram comercializados ali no dia a dia. Claro, gente, que nós estamos falando de uma produção de larga escala para a ida aos países europeus, mas também outros países que quisessem comprar o açúcar para exportação. Era uma commodity de fato. Mas esses outros produtos, e aí você tem as roças também, que vão alimentar os escravizados, mas vão alimentar também a casa grande, ou seja, onde ficava o dono do engenho, onde ficava o dono, né, das terras, que tinha, né, que participava da elite colonial. Mas esses são subprodutos que vão ali gerar um certo comércio interno. Mas a gente não pode dizer que era um comércio fecundo, até porque toda a produção, tudo aqui, as forças, né, econômicas e políticas, sociais e até religiosas, estavam todas vinculadas à produção monocultora, né, da cana-de-açúcar e do produto açúcar para a exportação. Bora para frente. As unidades açucareiras, conhecidas como engenhos, eram instaladas em propriedades de terra obtidas por doação, Seis Marias, e um grande engenho chegava a ter cerca de 5.000 moradores. O açúcar era refinado e comercializado em Flandres. Então, quando se fala de engenho, nós estamos falando de uma unidade de produção. Então, você tinha dentro de uma configuração desse espaço a casa grande, que era onde o senhor do engenho, o dono da terra, o que estava ali, que recebeu essa doação, né, daquela terra e teria então como obrigação produzir, estava lá. Você tinha ali onde a senzala, onde os escravizados ficavam, né, outras casas ali você tinha pessoas que eram livres, mas, né, não participavam da elite. Aí você tinha o próprio engenho, casa de pulga, dependendo do engenho você tinha uma roda, né, d'água para a produção da força ali, quando não eram os bois que movimentavam, giravam para moer a cana. Você tinha a roça, que era a produção muito voltada para o consumo interno, claro, você precisava manter esses escravizados alimentados para que eles pudessem ter força, né, do trabalho, que era muito puxado, né, o trabalho na roça ali da produção da cana-de-açúcar. E aí você tem, claro, uma capela, você tem outros prédios que faziam parte desse espaço que nós delimitamos enquanto engenho. Então, é uma unidade produtiva. Tá? E, claro, o açúcar, ele era refinado, não aqui, o açúcar que era um açúcar bruto,
Então, principalmente os holandeses, que depois vão vir para cá e vão tomar ali Recife, que é uma invasão holandesa muito conhecida, eles aqui faziam esse refinamento. Eles aqui pegavam esse açúcar bruto que vinha do Brasil, refinavam e faziam a comercialização e, claro, pagavam isso para a coroa portuguesa. Então era um negócio lucrativo, era um negócio que mesmo eles vendendo enquanto commodities, enquanto bruto, sem esse refinamento, ainda davam muitos dividendos para a coroa portuguesa. Vamos para frente. Então, no topo da sociedade açucareira estavam os senhores de engenho, que eram os proprietários das unidades agroexportadoras. O poder dessa aristocracia expandia-se pelas vilas, dominando as câmaras municipais e muito da vida colonial. A sociedade aí de caráter patriarcal. É importante a gente fazer essa relação porque o engenho ele traduz o que nós temos na sociedade, a construção da sociedade brasileira se dá a partir desse engenho mesmo, da divisão sociais, essa questão centrada num senhor, no patriarca, naquilo que era um homem, o pai, aquele que de fato exercia todo o poder, não só o poder dentro dessa unidade produtiva, economicamente falando, mas também politicamente falando, dentro das câmaras municipais e socialmente. Então, esse engenheiro era o senhor que, de fato, tinha todo o poder econômico e político e também interferia também nas questões religiosas, a gente não pode esquecer disso. Então, para ver que não é só uma unidade produtiva, mas é a constituição, é a construção da própria sociedade brasileira colonial que vai se, claro, chegar até os nossos dias contemporâneos. Vamos para frente. Então, os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles, no Brasil, não é possível conservar e aumentar fazenda. Isso é um texto do Antonil, Opulência do Brasil, que foi escrito em 1982. É importante esse texto. Por quê? Porque ele fala que os escravizados eram as mãos e os pés do senhor. Ou seja, eles é que produziam toda a riqueza, mas eles não ficavam com essa riqueza, eles não usufruíam essa riqueza. E foram muito tempo, não foi pouco tempo, não foi alguns meses, não foi alguns anos, foram mais de 3 séculos, em que vários ciclos econômicos passaram e estes foram, então, jogados à sua própria sorte, moídos de fato, pelo processo do capital, pelo processo de aquisição de riqueza, e fez com que, claro, estes senhores, eles tivessem toda a riqueza e Portugal também oferece toda a lucratividade desse processo de exploração colonial. A exportação de açúcar e importação de artigos de luxo aconteceu dentro de uma via, ou seja, Portugal vendia esse artigo de luxo para a sociedade colonial, mas comprava então esse açúcar que era exportado. Vamos para o nosso exercício? Bora, gente. Enem 2011. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes já no século VIII. Durante a Idade Média, mas foi principalmente a partir das cruzadas, no século XI e no século XIII, que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continua a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas casadoras. Então, esse é um enunciado bem interessante que trata sobre a produção do açúcar. Considerando o conceito de antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira em virtude de... Ou seja, traz um texto inicial que fala sobre o produto açúcar e agora, dentro da chamada da questão, ele pede por que Portugal escolheu o açúcar. Letra A, o lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso. A letra B, os árabes serem aliados históricos dos portugueses. A letra C, a mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente. A letra D, as feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto. E a letra E, os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante. Gente, Portugal vai escolher isso por conta de que, se você pensou aí, marcou a letra A, você está corretíssimo. O lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso, gente, tá? Então, por isso que ele vai escolher o produto açúcar a partir da cana-de-açúcar, das experiências que ele já trazia, então, lá da Ilha da Madeira para aqui o nosso território brasileiro, beleza? Bom, essa aula chega ao final, mas
É importante que você revisite essa aula várias vezes que queira, estude um pouco mais, você tem outros materiais disponíveis na descrição desse vídeo. E, claro, nós sempre estamos aqui juntos com vocês para o estudo e o aprendizado de vocês. Então, fica a dica, estuda aí.